A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas e sem mais delongas vamos dar continuidade a um dos mais importantes momentos que eu acho que nessas 200 entrevistas nós podemos vivenciar. E é celebrar um quarto de século de parceria entre Carlos Capinã e Roberto Mendes. No programa anterior, nós passeamos pela obra, pelo processo de inspiração e criação, por essa epifania que é a poesia que verte da mente da palavra de Capinã e encontra esse manancial que é a musicalidade e o olhar poético de Roberto Mendes. Então vamos continuar falando disso e agora também com um recorte específico. Trazer para vocês como esse um quarto de século vai ser celebrado. E aí, quero mais uma vez agradecer ao mestre Capinã por nos receber em sua casa, ao mestre Roberto Mendes por ser esse parceiro, essa pessoa que acolhe e pela vida ter proporcionado esse encontro. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos falar como é que nós vamos celebrar um quarto de século. Tem muita coisa boa aí, né? Olha, tem uma coisa, eu não fiz isso com Portugal, que seria 50 anos de parceria. Mas fazendo com o Capinã, é Jorge, né? Porque o Capinã foi a pessoa que Portugal mais se mirou. Não é? Parece que não, mas é verdade. Pelo jeito de Portugal, assim, meio às vezes, meio muito gramático, muito ligado à gramática, mas Capinã tirou ele dessa coisa, né? E ele chegou a fazer uma homenagem, né, para Capinã e as pessoas que formaram a gente, né? Isso não vai estar no nosso coisa, mas eu podia cantar para vocês uma canção que ele fez homenagem a esses baianos que nos deu essa direção de fazer esse tipo de canção, né? Que fala assim: até que a vida nos separe, ou repare essa lembrança, outros passos de outra dança vão continuar a festa, rock and roll, samba e seresta, sonho antropofagia, tropicalismo do ar, quem traduzia os sinais da esperança, informando nossa infância de tudo que explodia, longe e perto da Bahia, tão distante da distância, olhamos por seu olhar, tão distante da distância, olhamos por seu olhar. Até que a vida nos declare sua solidão, sem margens, compraremos a passagem de algum sonho futuro, mal saídos do escuro, encostados contra o muro. Temos fome e voar por outros anos, radicalmente baianos, ocupemos tantos planos, hóspedes da utopia, levando a lição que um dia, por acaso, por encanto, ouvimos você cantar, por acaso, por encanto, ouvimos você cantar. Que poeta grande. Ele escreveu isso. Isso tem muitos anos. O nome dessa canção chama-se Baianos Luz. Baianos Luz. Porque, de certa forma, a gente foi influenciado por essa geração. Entendeu? E muito importante, aí, quando o final desse projeto nosso, aí eu faço em meu nome, em nome de Jorge, um agradecimento a Capinã e a Gil. Gil que me deu um nó na minha cabeça musicalmente. Né?
Me deu um nó na cabeça. E Capinã, por ter dado em Portugal esse nó também. E caminhamos uma dupla com esse nó que a gente nunca desatou. Né? E que a música vira mundo. A gente ouviu isso. Era a nossa cabeceira. Né? Foi durante muitos anos a cabeceira. Né? E eu achava uma coisa engraçada, como o instrumento agrícola tem diretamente ligado à canção. Essa canção que eu acho que Gil pensou muito no facão para compor. Né? E hoje eu vejo essa canção, da minha geração, o facão era muito duro. E para Gil Capinã, na época, foi muito duro compor isso. Né? Capinã conhece a vida do retirante, viveu esse drama, saiu de casa e sofreu muito por essa coisa de. Não é, quando ele vinha para Salvador muito novinho, de 4 anos de idade, de madrugada. Ele fala uma história engraçada, você fala sempre isso, que quando via a luz do trem, o aquele faixa assim, iluminando o vale, não é? E chegando até a cortava a alma, né? Você disse. Isso. Uma noite em que as estrelas, o céu de pedras, Arraial de São José, era um céu iluminado, assim, de uma forma feérica. Então, as estrelas eram uma forma de encontrar, né, um sentido que a luz, né, na verdade, revelava na madrugada. Então, aquelas estrelas brilhando lá no infinito, sobretudo a estrela da manhã, que era uma estrela bem visível lá não sei se é Vênus. Vênus. Então, a gente tinha quando o trem se aproximava, e aquilo significava uma partida inexorável para Salvador, e uma perda, né, do ninho, né? Sair de um ninho que era... O ninho sempre é, eu acho, o passarinho, para o homem, ou para qualquer animal, primeiro lugar de proteção, né? Primeiro lugar em que ele também não só percebe que foi protegido, como também começa o início de uma vivência que ele começa a admirar, porque tudo que vai acontecer ali é novidade, é assombração, é iluminação, é outro. Bom, eu estou aqui, o que é isso aqui? Não é? Você sentia, isso é uma coisa. Você se sentiu retirante? Retirante não. O sentimento que eu tinha dessa situação era de rejeição. É como se minha mãe tivesse me deixado, aceitado que eu saísse do ninho sem ela. E isso doía muito, né? Porque uma pessoa que terá 13 pessoas convivendo 13 irmãos, né? No qual eu era o 7º, é uma espécie de retaliação dolorosa. Muito. Você não sabe o que é que vai ser oferecido a você. Você sabe o que está perdendo, mas não sabe o que vai achar. Então, felizmente, foi importante porque isso me deu escola. E alguns irmãos não tiveram essa chance. E talvez isso tivesse me permitido uma diferença de aceitação, não no sentido do abrigo, mas no sentido de revelação de um mundo muito maior do que aquele em que eu nasci numa casa, sem biblioteca, sem livro, entendeu? Percorrendo
coisas cada vez maiores. Eu fui inicialmente para Taperoá. Itaperoá é uma cidade aqui do Baixo Sul, muito interessante, né? Como essas terras do Baixo Sul são terras muito férteis, né? Do cacau, banana, coisas assim que a população também é uma população fértil, generosa, né? Festiva. E então Taperoá tinha as primeiras vivências de cultura popular, com o Negro Fugido, Zabiapunda e outras manifestações que eram muito comuns lá, né? Uma cidade muito religiosa, cujo padroeiro era São Brás, e as festas eram muito comuns, comia-se muito bem, né? Frutos do mar, coisas da terra assim, muito interessantes. Ao contrário de pedra. É isso. Totalmente ao contrário. Pedras tinha pouca coisa. Tinha a cultura de mandioca, né? Fazia muita farinha por aí, mas é uma cultura pobre, né? Sim, sim. Cultura própria de uma beira do sertão. Não é sertão, mas é o litoral norte, começa uma cultura mais pobre do que uma cultura de, como a dita peruana, que é de rio forte, de mar, de peixe, de frutos do mar. Uma coisa maravilhosa, bananas da terra enormes. Que banana, tem várias bananas. Que banana maçã, banana maçã. Olha, com recorte de tempo, trazendo para agora, mesmo já tendo se perdido um pouco dessa potência e a mercantilização das coisas inibido um pouco essa generosidade da fartura ser partilhada, mas muita gente vem das capitais e chega lá no sul, no Baixo Sul, fala da diferença de preço da banana da terra nos grandes centros urbanos, e aqui a gente ainda fala em preço de banana, né, com um preço muito em conta, uma Sim, coisa preço de banana. Preço de banana. E a gente, eu disse a vocês lá no começo da primeira entrevista que o que a gente ia ter aqui sobre essa mesa era pensar uma história de parceria, uma história de vida, trajetória de cultura e arte, que se confunde com a história do nosso tempo, com a geografia do nosso povo. É o que nós estamos vendo aqui agora, Capiná rememorando essa vocação econômica, ambiental, Roberto falando também a respeito de tudo isso. E agora vamos pensar um pouco do que está sendo preparado para vocês. Vai ter show, vai ter vídeo. Sim. Conta para a gente um pouquinho como é que está sendo organizada essa comemoração de Quarto e Século. A gente quer fazer show no Sesc, né, em São Paulo, fazer show no Rio. Capiná é muito conhecido lá, e aí tem ainda um grupo que sente saudade dele assim, e ele vai ter que ir lá. E eu vou atrás, vou acompanhando ele aqui. Vou colar com ele aqui. Mas vamos fazer isso. Eu acho que o Brasil ainda carece de um grande inventário. E aproveitar a Capiná para ajudar nesse inventário. Né? Para se fazer um inventário no Brasil não pode faltar Capiná. Né? E a gente vai fazer isso. O show, esse Quarto de Século, vai viajar. Então você que está aí nos acompanhando pela internet, nos 4 cantos desse país, vamos mobilizar, participar, quando a venda de ingressos estiver aberta, fortalecer, mas vamos compartilhar e cobrar das autoridades também que esse tipo de trabalho, que é sim um inventário da cultura popular brasileira, chegue até a sua cidade. Porque a política de fomento é fundamental para que a gente tenha essa circulação, né, dos projetos dessa envergadura e dessa importância pelo território nacional. É a interiorização, é sair dos grandes centros e chegar nas comunidades também que querem fortalecer, prestigiar e serem presenteadas com esse trabalho tão bonito. Já teve gravação, nós vamos colocar algumas imagens, a foto que você já mandou para a gente nessa preparação de entrevista, de vocês em estúdio, só para dar um gostinho para a turma, né? Claro. Porque esse material vai para as plataformas de streaming e os shows vão chegar aí. O que desse repertório, que é muito difícil, tantas composições, vocês selecionarem esse repertório, mas o que se destaca, além das que nós já falamos aqui? Nós falamos de Macemba, Bom Começo, nós falamos de Beira-Mar, do Materri, quer dizer, fizemos esse apanhado geral na primeira e o que não foi? É uma canção que eu adoro, porque Capiná escreveu falando da memória dele. E, na realidade, eu descobri que as pessoas têm a mesma memória gerada pela saudade. Né?
quando você tem a memória gerada pela saudade, é muito parecido, né? Então, essa canção foi feita, não foi feita, a canção foi colocada, como a canção seria essa, não tinha outra canção para fazer, Flor da Memória. Eu pensei muito no meu pai, porque o meu pai adorava bar, né? E eram os dois músicos que ele mais gostava na vida dele, era o bar e o Albinoni. E aí, se você observar, essa canção é feita em cima do estúdio de bar, né? O claro da aurora, eu indo embora, pra não mais voltar, e o teu perfume no meio do mar. Bem me quer, mal me quer, cheiro malvado. Era malva a saudade banhando meu corpo. Na flor da memória, um beijo, um abraço, o galo cantou. E eu vou cantar de novo. O claro da aurora, eu indo embora pra não mais voltar, e o teu perfume no meio do mato. Bem me quer, mal me quer, cheiro malvado. Era malva a saudade banhando meu corpo. Na flor da memória, um beijo, um abraço, o galo cantou. No adeus fica e eu indo embora. Comigo foi seu retrato, florindo o caminho no meio do mar. Passageiro do mundo a dor, a paisagem, e a sua voz sem fim a viagem. Bem te vi, mal te ouvi, choro malvado. Olha a flor da memória, eu repito teu nome. Saudade, nem as pedras do caminho, nem as luzes da cidade podem mudar o meu destino. Beije agora o seu menino, não me deixe ir embora. A saudade, luz da memória, me lembro clarão da aurora. É bom demais, né? É um filme que passa você. Você sabe, eu fecho o olho quando estou cantando essa canção, eu vejo, sabe, a minha infância lá na minha cidade. Embora eu seja uma cultura bem. Eu não saí da minha cidade cedo. Meu pai nunca me levou para sair cedo, sempre me levou para casa, de volta para casa, quando eu vinha da escola. Eu sempre tive a volta para casa. É uma cultura de senzala mesmo. Eu fui criado a vida inteira na minha casa, vivo até hoje lá, na minha cidade. Nunca tive uma casa na cidade. Eu tive sempre a cidade como a minha casa. É diferente de morar em um lugar. Morava numa cidade, onde conhecia todos, uma sociedade vicinal fundamental para a minha formação. Né? Eu digo sempre aos meus amigos assim,
Devia ter preconceito, devia ter tudo isso. Racismo, tudo, devia ter. Mas as pessoas sabotavam isso bem. Eu acho que sim. Na minha casa, meu pai tinha uma certa condição e nunca o empregado chegou na porta dele para falar alguma coisa que ele não mandasse entrar e não sentasse na mesa para comer. Nunca teve. Nós tivemos pessoas que trabalhavam na nossa casa ajudar a minha mãe a fazer as coisas, que minha mãe gostava, não era muito afeita essa coisa de trabalho de casa não. Aí meu pai botava para agradar minha mãe, e todos sentavam na mesa, tinha uma relação muito aberta com gente, né? Nunca teve. Por isso que hoje eu sou mais cidadão do que artista. Eu não consigo ser artista, eu queria ser. Mas quando eu chego em Santa Mara, você viu lá, eu sou um cidadão na minha cidade. Então, quando eu saio, talvez eu use. Vou pensar assim de uma maneira bem estúpida. 5% do artista quando eu viajo. Mas como eu viajo com a passagem de volta no bolso, e a garantia de que eu não vou gostar do lugar que eu vou. Nunca vou gostar. Eu já vou com certa raiva do lugar. Às vezes nem merece, o lugar não merece essa dor que eu levo. Não merece. Mas eu faço tanta questão de não gostar que eu evito elogiar qualquer coisa. Entendeu? Me fala assim, isso é de rapaz. Eu quero voltar. Quando eu viajo muito com Alice, minha mulher, para fazer show de fora, Alice adora sair. E eu fui em alguns lugares na Europa, né? Inclusive Paris, ela adora Paris. E ela diz, mas Roberto, você não vai sair? Eu digo, não vou dar ousadia, não. Vamos na Torre Eiffel, eu digo, eu tenho a Torre da Purificação. Que diabo que é a Torre Eiffel? Eu não acho graça nenhuma aqui. E uma vez eu estava com você vai se lembrar disso agora, a gente foi almoçar na casa do Pablo Milanês. Sim. Você lembra? Ele estava viajando, nós fomos almoçar lá. E Capinã, o poeta é assim, cara, o poeta é generoso demais, ele vê o mundo de uma maneira muito especial. Talvez seja essa o meu fascínio pelo poeta. É a maneira que ele vê, ele busca beleza no caos. Cara. Né? Com toda a miséria, ele vê uma solução. Ele vê uma possibilidade de, não, mas ali pode dar certo, ali está bonito. Sabe? Então eu estava lá com o Capinã e Capinã dizia para mim assim, Roberto, Cuba é lindo. Antes, na casa do jogador de vôlei da Miré, uma mulher linda, Jogava vôlei na seleção. E a gente teve vontade de ir lá, porque teve um jogo lá, qualquer na praia. E Jaqueline também foi com a gente. Jaque, uma jogadora também de voleibol daqui, muito boa. Essa era brasileira. Brasileira. E foi lá, tocaram junto, a cubana Miré. E aí Capinã, ele querendo me convencer que Cuba era lindo, mas eu não podia achar lindo que esse adjetivo eu só uso na minha cidade. Não podia achar. Eu disse, não, Capinã, Cuba é simpático, mas lindo não pode ser, porque eu já usei lindo para Santa Marta. Não vou dividir esse lindo não, cara. Mas se eu demoro mais um pouquinho em Cuba, eu ia dizer isso. Você contou essa história e assim foi um acontecimento lá em Pedras, quando você, de maneira assim muito comprometida com a cultura de sua terra, fez aquele gesto de promover um evento, de fato, raiz, original, ali, de resgate da memória e das tradições de Santa Mara, enquanto a cidade estava mercantilizada na cultura do grande evento. E ali tive a oportunidade de você me levar e foi uma coisa assim que me emocionou muito. Tem um velho tem um bar na roça. Aí o cunhado dele foi que me deu a carteira de música. Eu estudei com ele. Tinha o cunhado dele. E é senegalês, a origem? Né? Ele é sudanês mesmo. Sudanês. Negro. Surupecum, pé de mola, berço de borracha. É um negro de verdade. E aí eu fui no bar dele, não acreditava que eu fosse tocar lá. E tinha festa na cidade embaixo. Eu disse, eu vou fazer um show aí. Aí, não vai. Eu cheguei lá, menino. Ele ficou arrasado. Você veio e fui tocar. É onde eu devo tocar, é onde eu tenho que fazer. Lá eu tenho que pagar, tenho que tocar. Lá eu tenho que fazer. E ao contrário, é isso que eu acho diferente. Lá eu não posso ser artista onde eu nasci, cara. Eu sou artista na terra dos outros.
Na minha cidade eu sou cidadão. Lá eu tenho, não posso cobrar cachê, embora eu saiba que mereça, pode não pagar a minha, pagar outra. Mas não é merecedor um cidadão na sua tribo cobrar para ser visto. O palco cria um hiato cruel entre mim e a minha plateia. A minha plateia ali não é minha plateia, ali é minha família. Né? Ali tem amigo de meu pai, amigo de meu irmão mais velho, e queria ver que diabo o Roberto está fazendo com essa música lá fora. Não é verdade? Então você tem que prestar contas. Foi lindo. E você fez uma promessa lá, você lembra, né? Todo ano, a sexta-feira antes da procissão, eu vou fazer um show lá enquanto o vida estiver. Mas, Capina, ano que vem nós vamos juntos. Vamos. E a primeira foi bom porque eu tinha vencido um preceito religioso e foi um ano que eu tive que ficar sem tomar aquela cervejinha marota. E foi bem naquele dia que eu voltei. E aí, meu irmão, me chamou para dizer poesia, eu falei... Foi bom. É uma farra, porque na verdade é um encontro na comunidade que me vê até distante. Verdade. Isso você não pode deixar permitir isso. Eu não posso ser estrangeiro na onde eu nasci, cara, onde eu nasci. Se os caras passarem na rua e não me conhecerem, tem alguma coisa errada. Se não perguntar, Roberto, tudo bem? Com a intimidade de cidadão. O varredor de rua, o prefeito, o advogado, o juiz, tem que me ver da mesma forma. Eu não posso ser atração na minha cidade. Olha, eu costumo evitar algumas fórmulas prontas de entrevista de TV, mas essa aqui eu acho que ela é muito representativa para celebrar esses 25 anos, esse 1/4 de século. Então, eu vou fazer aquela pergunta clássica quando o apresentador quer que os convidados falem um pelo outro. Quem é Roberto Mendes, o Zé Carlos Capina? Olha, é uma pergunta que não pode ser respondida de improviso, porque é uma mistura de muitas coisas. Né? Roberto começa por ser uma cultura que na Bahia talvez seja a cultura básica de tudo que a Bahia tem, e ela tem muitas áreas representativas de sua diversidade cultural, né? Como o Baixo Sul é uma coisa, o Sul é outra, o Norte, o Sertão, cada lugar desse oferece uma linguagem diferente. E Roberto vem de um lugar cuja linguagem é uma das mais ricas do processo civilizatório brasileiro, que é o Recôncavo. E aí ele tem todas as qualidades que se pode esperar dessa riqueza, né, dessa matriz, dessa raiz. E é um privilégio ser parceiro dessa entidade. Então, por exemplo, algumas coisas podem ser encontradas na minha poesia. E diante delas eu não vejo Roberto recuar em nenhuma delas. Por exemplo, a minha poesia, para quem percebe, é muito lúdica, é surreal também, quer dizer, surreal no sentido de que ela sonha e tem uma linguagem nesse sentido muito livre e que não intimida Roberto quando trata, né, quando se vê diante dessa coisa. E, como eu já disse, que o trans é uma das atitudes que eu, até de uma certa forma, provoco para ter uma relação justa com aquilo que eu entendo que é a criação, que é a invenção, que é a poesia. Eu não consigo, quando uma poesia, quando eu crio, para que ela seja aceita por mim mesmo, o primeiro cara que vai aceitar ou rejeitar o que chegou do trânsito sou eu. Então, quando chega alguma coisa que eu já conheço, eu rejeito. Então, só me interessa o que é invenção, o que é uma revelação para mim também.
sendo uma revelação para mim, creio que vai ser para o leitor, para o ouvinte, para quem vai estar defronte, né, da linguagem, daquilo que eu estou oferecendo como invenção, que é a descoberta de sentidos ocultos ou, né, preservados de uma maneira por rejeição, como dizer assim, preconceituosa até, né? Às vezes o preconceito não permite que você acesse determinadas formas do fazer poético. E eu me livro disso como posso. E na companhia de Roberto, eu me sinto muito mais à vontade para jogar ou à disposição de quem vai participar daquele ágape, essas revelações. E quem é Capinã? O Roberto Mendes. O ídolo, né? Eu tinha 14 anos, 15 quando ele ganhou o festival, né? Então eu jamais pensava que ia ser parceiro de Capinã. 33 anos depois, parceiro do ídolo. Então é diferente de fazer um trabalho com o ídolo e fazer um trabalho com um parceiro de. Não é um parceiro, não é uma. A gente pode chamar isso de entidade, né? Isso daí é verdade. Isso, o Capinã tem o respeito, não é? Da novidade, tem o respeito do novo e daquilo que me é desconhecido. A forma que Capinã escreve é tão musical que se eu vou lhe revelar agora aqui, eu posso dizer a você que eu nunca disse isso. Eu nunca fiz uma canção para o poema de Capinã. Nunca fiz nenhuma. Eu nem pego o violão. O violão, o que eu faço a poesia de Capinã é harmonizar a melodia que ela já me traz. Então não é tão difícil fazer uma música para eu, no caso. E eu aprendi muito a desenvolver essa técnica, me permitir um movimento, né? Um movimento do tempo de cada verso, de cada palavra. E aí eu vou me arrumando dentro daquilo ali, depois pego uma roupa, eu vou experimentando as roupas. Eu me sinto mais um estilista do que um músico. Eu fico ali avando uma camisa, eu vou cinzindo como posso, né, para não. Às vezes tem canções que não precisa de poesia. Ou tem a poesia dele que não precisa da canção. Eu prefiro dela, mas quando ele fala, as pessoas que eu adoro de Capinã, desnecessária a música. Depois que eu botei a música, que eu harmonizei achar a melodia, que a poesia, ela já tem a melodia dela. Não tem como você fazer uma melodia para a poesia, senão vira jingle, que é ridículo, né? Jingle é uma coisa horrível. Né? Você fabricar uma letra para botar uma música, Capinã não fabrica nada, Capinã vai jogando lá. Tem canções de Capinã que não precisa de música. Depois que eu harmonizei aquela melodia, eu me deixei muito constrangido depois. Não precisaria. Ele falando era melhor. Vamos então mostrar aqui para encerrar essa nossa segunda conversa, uma canção para a gente celebrar o quarto de século de parceria de Carlos Capinã e Roberto. Quando o amor olha pra você, querendo te prender nos braços de alguém. Quando o amor fala pra você, com palavras loucas, todo o seu corpo. E quando o amor tem sabor de fruta, colhe em tua boca a manga madura. E tua mão fogo acende o teu corpo, tira tua roupa procurando a flor. Ai, amor, diga sorrindo. Ai, amor, seja bem-vindo. Ai, amor, diga chorando
amor, você chegou. Ai, amor, diga que volte. Ai, amor, beijo de adeus quando se for. Não precisa buscar isso, cara. Quando o amor olha pra você, querendo te prender nos braços de alguém. Quando o amor fala pra você, com palavras faz todo o seu querer. E quando o amor tem sabor de fruta, colhe tua boca a manga madura. E tua mão em fogo acende o teu corpo, tira tua roupa procurando a flor. Ai, amor, sorrindo. Ai, amor, seja bem-vindo. Ai, amor, diga chorando, amor, você chegou. Ai, amor, diga que volte. Ai, amor, beijo de adeus quando se for. Ai, amor. E o que mais me impressiona é que a mesma mente que fez Inquisitorial, livro de cabeceira das revoluções de independência na África, Mas é isso, cantar o cara. amor com essa singeleza. Porque o amor é tão absoluto. O amor é Deus, rapaz. Essa canção não precisa de nada. O amor é uma das coisas mais difíceis de ser cantada, porque tudo canta o amor. Todo mundo, toda hora, o cancioneiro universal está em cima do amor, né? Então, Mas o amor, rapaz, como sujeito, ele é absoluto. é, A primeira vez que eu vejo com a canção tocada, o amor coordenando as relações. Primeira vez, eu nunca vi isso. O cara fala do amor sentido, fala da perda, tudo isso. Mas o amor, quando o amor olha para você, o amor ordenando. É o maestro. O maestro é o dono da bola. Quando eu ouvi essa música, eu pensei, o Essa amor música, regendo a orquestra. Você dizendo essa música do show que nós fizemos, foi a melhor parte do show, cara. Porque nenhuma, às vezes a tendência da música é sair do trajeto. A música faz isso. Né? Observe, quando você escreve um poema, você fale para mim, grava falando. Porque ele tem outra entonação. Ponteia outra coisa falada. É outra coisa falada. Meus amigos e minhas amigas, é com esse gostinho de continuar aqui essa conversa por horas a fio que eu vou dizer para vocês que, infelizmente, nós vamos precisar concluir essa segunda entrevista, deixando um convite para todas as pessoas que admiram esse trabalho espetacular, que é a obra poética de Zé Carlos Capinã, a obra musical de Roberto Mendes, esse encontro de um quarto de século, 25 anos celebrando essa parceria. Durante todo o ano de 2025, programação por todo o Brasil. Aqui, naquela mesa de entrevistas, você pode conferir 2 encontros que tivemos com o Mestre Capinã, 2 encontros que tivemos com o Roberto Mendes. Teremos mais entrevistas, teremos cobertura desses eventos na medida das nossas possibilidades. Nós vamos acompanhar, seja aqui em Salvador ou em outros estados, o trabalho de um quarto de século. E você também pode acompanhar nas nossas redes sociais toda a divulgação desse trabalho, material de identidade visual, porque, de fato, é algo com o qual nós estamos envolvidos e queremos celebrar junto. Naquela mesa de entrevista vai ao ar todo sábado às 18h30 e você já sabe, é sempre feito especialmente para você.